eu consigo imediatamente fazer isso para verificar o status, para vocês já passarem a informação e licenciar essa questão. Agora, foi um processo tanto demorado realmente esse ano, né? Nós estamos conversando internamente para ver se, porque os pagamentos não são feitos no exercício do mês, né? Então, quem fez o pagamento dos impostos, salvo melhor juízo, fez o pagamento em outubro, referente a mês de setembro até setembro. Então, acho que ainda tem aí de outubro, novembro, aí para dezembro. Mas eu vou pessoalmente ter essa informação amanhã e peço que até o final do dia de amanhã, no máximo segunda-feira, já tenha uma resposta para passar para o procurador. Uma lembrança em relação ao ponto de pauta, que é também sobre canal de comunicação. O site da Prefeitura, a aba da Secretaria de Cultura também fornece as informações oficiais por lá também, né? Não só redes sociais, tem também no site da Prefeitura, que também é o canal oficial. Eu lembrei que Thalita, inclusive, pegando aqui rapidinho, Thalita pediu para informar que ela vai faltou hoje, porque ela está operada, ela pediu para comunicar aqui, e essa foi uma lembrete dela aqui no grupo, que também tem o site da Prefeitura. E rapidamente, a gente também tem outros pontos de pauta também aí, né? Então a gente tem que ver para avançar em apresentação aí da proposta que a gente fez aí para o rateio para o ciclo 2 da PENAB, né? E ainda tem a terceira pauta, né? Que é sobre cadastramento cultural. Então vamos ser objetivos aí nossas falas e tudo mais. Ok, quando a Tan falou, eu tinha pensado também não falando. Você falou em informações da comunicação para criar um portfólio, né, para dar notoriedade para cadastramento de projetos. Então, o veículo oficial, o Instagram da Prefeitura é um canal, e mais do que isso, quando o veículo de comunicação, que é a SECOM, publica algo, né, como notícia, né, como um evento e tal, aquilo não fica somente ali. Certamente outros veículos também recebem e começam a pautar o assunto. Então isso reforça a sua fala. Isso também vai ser encaminhado pela ação de comunicação. Só para complementar a questão do Procultura, a título de informação, tivemos 165 projetos inscritos para o Procultura, sendo 46 para a cultura e 119 para esporte. Do cultura tivemos 29 para centro de música, 6 audiovisual, 6 literatura, 1 patrimônio histórico, 4 educação. Então tivemos 46, 119 para o esporte. E por incrível que pareça, nenhum parecerista para esporte se credenciou, né? Então, apenas um se credenciou, inclusive, porém faltando documentos. E aí ele vai ter que esperar o tempo de recurso para complementar a documentação para assim ele ver, ou nesse período aí, todos os dias a DGCC está entrando em contato comigo para, se por acaso surgir alguém para o esporte, na hora de ele se credenciar, ele vai estar sendo aí cadastrado. Vamos lá, nosso ponto em relação a... Talvez só pedir desculpa aí a ordem do dia, mas só complementando essa questão do Procultura, eu acho que seria muito importante, Josman, secretário, e conselheiros e conselheiras, fazer um grupo de estudo, ou sei lá, uma comissão de atualização do Procultura, porque o Procultura está desatualizado, os valores não correspondem à realidade, o texto do edital, da lei do edital, enfim, tem erros, inclusive ortográficos, né? A inscrição é ainda um método antiquadíssimo, né? Voltou a ser esse ano, porque antes a gente até conseguiu fazer com que fossem inscrições online, virtuais, via Forms, e aí esse ano voltou a ser no papel, se mal me engano, eu acho que foi isso. Então, e falta transparência, uma coisa que eu até conversei contigo, Cristiano, a gente precisa, para, enfim, facilitar até que novos proponentes consigam captar também verba, né? A gente vê que tem uma baixa adesão de cultura em relação ao esporte. Por quê? Porque a gente não sabe
quais são as empresas. Eu sei algumas, mas a gente não sabe quanto foi captado, a gente não sabe quem são as empresas que patrocinam, a gente não sabe quem são os proponentes, não sabe quanto desse 1 milhão foi utilizado. Então, tipo assim, a gente tem experiência, até com o Faz Cultura, que também é uma lei de incentivo, que ela todo ano ela publica o relatório de execução do Faz Cultura, né, com todos esses dados sistematizados. Eu acho que seria importante criar uma comissão, um encaminhamento, inclusive, criar uma comissão. Eu posso, inclusive, me disponho a ajudar, porque eu já trabalhei com isso, já fiz uma carta, inclusive, para o secretário Jair Carneiro, na gestão passada, apontando várias deficiências do Procultura, e eu acho que a gente tem uma lei que é super importante, é uma das únicas leis de incentivo na Bahia. Salvador veio surgir muito tempo depois da gente, e a gente ainda sofre de muitas deficiências nessa lei, que poderia estar fortalecendo ainda mais o setor cultural. Então, é um encaminhamento aí para destacar alguns conselheiros. Já tem Josman, que já está trabalhando com isso, já está com experiência. Então, veio outra pessoa do Conselho Civil, se puder ter uma pessoa da sociedade civil, até me disponho a estar, para a gente atualizar, porque é necessário. Acatada a sugestão conselheira de criar uma comissão para tratarmos do edital, o direcionamento do Procultura. Meus irmãos, você está na sessão, peço que dialogue com o Gaetano para fazer essa comissão logo e discutir essa temática. Vamos lá. Em relação aos editais, PNAB 2025, a distribuição de recursos, foi passada? Essa foi a proposta. Pode falar. Então, a gente, depois, desculpa a voz, foi um pouco gritada, mas depois da última reunião que a gente fez, a última reunião ordinária do Conselho, que a gente fez a apresentação da primeira proposta, a gente fez algumas reuniões com os conselheiros da sociedade civil e a própria sociedade civil também, que contribuiu com as discussões com essa proposta. Então, essa proposta que a gente traz hoje já é uma proposta que, enfim, não somos nós conselheiros que fazemos a elaboração dos editais, mas a gente traz enquanto proposta da sociedade civil para que a CECEL entenda que isso foi fruto de uma escuta, né, de várias reuniões que a gente teve junto com a sociedade civil, de como mais ou menos a gente pretende que seja o mapeamento da PNAB ciclo 2. E aí, o primeiro edital que a gente propôs, que foi uma proposta da sociedade civil, de Kevin e de Thalita, e a sociedade civil como um todo também acolheu essa proposta e gostou, que é o meu primeiro edital, que é um edital para pessoas que têm um currículo, que já trabalham na área há algum tempo, mas nunca recebeu os recursos de editais anteriores, como Lei de Blanc, PNAB 1, etc. E aí teria que haver um esforço da Secretaria, e eu acho importante também o que o Iatan falou sobre os relatórios, né, porque para esse edital seria necessário averiguar isso, que a gente saber quem foram os proponentes que receberam os recursos nos editais anteriores, para poder passar para os pareceristas que vão avaliar, porque vai ser um critério de seleção, seria um critério de seleção desse edital, né, caso a Secretaria acate essa proposta da gente. E aí seria um edital que, enfim, abrangeria qualquer tipo de projeto de cultura criativa, de atividade de formação, de pesquisa, de todos os tipos de formatos, todos os tipos de categorias, e seriam 10 propostas no valor de 10 mil cada, totalizando 100 mil para esse edital. Pode passar. Se alguém tiver alguma dúvida ou colocação, pode fazer a inscrição com o Renata, que aí no final a gente vai abrindo as filas. O segundo edital. Beleza. O segundo edital é o edital de Feira de Todas as Artes, né, que foi inclusive uma proposta da própria CECEL,
de ser uma espécie de réplica do que foi no ciclo passado, mas a gente trouxe essa subdivisão de valores e de vagas, de categorias, discutida também amplamente com a sociedade civil, e no final a gente ficou com essa subdivisão de linguagem, de música e audiovisual. A gente totalizou com 10 propostas de 30 mil, que foram categorias que a gente viu que teve muita demanda no ciclo anterior, de propostas, de proponentes de audiovisual. A gente teve 44 suplentes e de música 39 ou 37, se eu não me engano. 39? Para as outras categorias, artes visuais, dança e teatro, que faz parte desse todo, que são as artes que abrangem todas as outras, digamos assim. A gente teve a divisão de 10 propostas de 25 mil cada, de artes visuais, dança e teatro. A gente, anteriormente, a primeira proposta era de serem 2 linhas com valores diferentes, só que aí a gente percebeu que na aplicação de políticas de cotas não seria viável, né, porque a gente precisa de pelo menos 25% para pessoas negras, 15% para pessoas indígenas e 5% para PCDs, tinham linhas que só tinham 3 vagas, então não era aplicável essa política de cotas, e aí a gente decidiu unificar todas as vagas, todos os valores e distribuir entre essas 10 vagas. E para as outras linguagens, que são linguagens, digamos assim, que tiveram uma demanda menor dentro do edital anterior, a gente distribuiu entre 7 vagas de 20 mil, exceto a de matriz africana, que foi uma solicitação da categoria, que fossem propostas com valor menor, mas com mais vagas, que seriam 14 vagas com propostas de 10 mil reais. E aí, uma novidade que a gente tem o edital, a categoria de cultura LGBTQIA+, que anteriormente era de diversidade e identidade, mas IUME, junto com a cadeira, viu que a necessidade era outra. Se tu quiser depois falar um pouco mais, a pessoa deve me explicar aqui. E a gente tem o circo também, que não houve contemplação para circo em nenhum outro edital de feira, nenhum outro edital municipal. Então a gente discutiu entre os conselheiros, apesar de não ter uma cadeira de circo, a gente discutiu que seria necessário esse edital. E a categoria de hip hop também, que ainda não tem uma cadeira, mas a gente sabe que é produzido muito e é um patrimônio nacional, e aí houve essa necessidade de adição. A gente conseguiu igualar ali o valor total, o subtotal geral de todas essas outras categorias. Né? Pode passar. Esse edital de Raízes da Princesa também foi uma proposta da CECEL, visto o sucesso que foi o ciclo anterior, né, que é a premiação de mestres e mestres. Inicialmente a gente propõe essa quantidade de 10 vagas, que foi a mesma do ciclo anterior, só que aumentando um pouco o valor agora de 3.500, que seria um total de 135 mil por edital. E aí, enfim, os critérios de avaliação a gente pode tentar discutir numa outra reunião e juntamente com a sessão também. E o próximo edital seria de compras da cultura, que seriam 6 propostas de 70 mil reais de festivais de qualquer formato, de qualquer categoria. E aí totalizando esse valor que a gente tem para fomento direto, que não é o Cultura Viva, né, no caso. Aí seriam, no total, no meu primeiro edital, 10 vagas, Feira de Todas as Artes, 99 vagas, Raízes da Princesa, 10 vagas, e Encontros da Cultura, 6 vagas. E restando ainda no valor de R$ 405,94 ali para distribuir da maneira que for necessário. É isso.
posso deixar de registrar que nós já discutimos essa oportunidade. Inclusive participei de um evento em Salvador, há cerca de 3 semanas, com secretários de cultura de algumas capitais, algumas cidades associadas, na frente prefeitos e prefeitos do Brasil. E esse assunto foi bastante discutido lá nesse encontro, sobre a utilização dos recursos, sobre a destinação de parte desses recursos para atividades que estavam preconizadas naquelas diretrizes do Ministério da Cultura. Inclusive, existiam lá representantes do Ministério se colocando até à disposição para dialogar com os conselheiros, para visitar, para falar da importância também de destinar parte dos recursos para operacionalização, para reformas de equipamentos públicos ou não, equipamentos culturais, para aquisição de equipamentos. Temos exemplos clássicos disso, exemplos de aquisição do Movicel. Então, da Conquista usou, já não lembra? O recurso da PENAB para montar uma carreta cultural, né? Amplamente, 1 milhão e mais de 1 milhão, fez? Não, o orçamento na licitação foi de mais de 1 milhão, mas que fechou por 900 mil na licitação. Então eles montaram um equipamento chamado Carreta Cultural com recursos da PENAB. Inclusive tinham lá representantes do Ministério, assessores da ministra, diretores, e reiteraram a importância dos conselhos de observarem essas possibilidades de utilização do recurso, tanto para a reforma de equipamentos públicos ou não, até privados, né, com cunho cultural, e a aquisição, foi o caso tanto do Movicel, em algumas cidades adquiriram o Movicel, e outros, foi o caso, inclusive foi um case apresentado pela equipe da Secretaria de Cultura e Conquista, porque é um equipamento que vai ser itinerante, um equipamento que vai abrir a possibilidade. Então foi até uma fala de um dos representantes do Ministério. Só que às vezes as pessoas ficam preocupadas com seus projetos e não observam que o equipamento como esse vai contemplar diversas comunidades, principalmente aquelas que não têm acesso nas sedes, que podem levar para meios periféricos, para distritos, né, localidades mais distantes. Então, chamou atenção esse projeto de Conquista, que foi aprovado pelo Conselho. Como também a consultoria, a equipe técnica contratada para acompanhamento, para suporte aos conselheiros, tanto da capacitação como da orientação da aplicação dos recursos. Então, volto a dizer, nós temos uma situação delicada, frágil, né, que é justamente não temos recursos da PENAB para nenhuma utilização, foi opção. Então, só preciso registrar, porque é minha obrigação pontuar que se o Ministério colocou essa possibilidade, é porque isso foi estudado, foi analisado, foi verificado, não só a possibilidade, foi a necessidade e a importância de se destinar uma parte dos recursos também. O Estado fez isso, conversei com o Bruno Monteiro, ele só o Estado aprovou 70% para atividade fim e 30% para reparo de equipamentos e para operacionalização, toda a parte de comunicação com recursos da PENAB. Então, eu quero deixar isso registrado, em ata, como um ponto por parte da CECEL. Nós fizemos esse comentário na reunião passada. Eu quero destacar isso, porque depois podemos ser não questionado, né? Por que não teve? Porque, né? Não, só questionado para ficar claro isso. E como encaminhamento, eu acho que isso aqui deve ser submetido à apreciação dos conselheiros, né? Para chancelar. Decisão. Olha, não podemos considerar o conselho paralelo. Existe um conselho com representantes da sociedade civil e do governo, e aí precisamos colocar em votação. Hoje o assunto não tem pauta de votação, está de interpretação. Então, como sugestão, fica para a próxima reunião a votação dessa proposta trazida em consenso, os conselheiros discutiram, certo? Pode ser assim? Eita, eu tô um falastrão da porra hoje, né? Mas vamos lá. Eu também queria registrar em ata, se possível, Renato, que a gente vê aqui que é um valor de 2.985.000, não chega a 3 milhões, né? Juntando com Cultura Viva,
fica quase 4 milhões. Mas a gente perceber, é necessário que a prefeitura, que a CECEL, dê uma contrapartida. Isso está na lei também da PENAB, acho que já foi falado, isso é um assunto, inclusive, que foi superado, porque teve votação, inclusive tenho que lhe parabenizar, né, com o seu voto de Minerva, a favor da sociedade civil, que escolheu unanimemente em votar pelo fomento. E a gente tem que refletir sobre o quanto nossa secretaria, o quanto nossa prefeitura também tem de responsabilidade, né, nessa questão da gestão cultural de Feira de Santana. 3 milhões não é nenhum Natal encantado, se a gente juntar, né? Eu acho que está dando mais, não está dando não, secretário? Não está dando não? Então um pouquinho menos, é quase um Natal encantado, digamos, né? Se a gente for botar com micareta. Então, tipo assim, 3 milhões é muita grana para quem não tem. Mas para uma cidade do tamanho de Feira de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, né? Uma das maiores cidades do Nordeste, maior do que algumas capitais, inclusive, eu acho substancial que a secretaria, a prefeitura, assuma um mínimo de contrapartida. Uma operacionalização, uma contratação de Luiz, não vai ser 200 mil reais, talvez. 62 mil, o que é 62 mil? Então vamos refletir também, e é necessário que isso esteja, que é necessário que a secretaria, que a prefeitura, minimamente consiga bancar o fomento à Feira de Santana. Tipo assim, uma carreira literária, uma carreira de artes, é totalmente possível? É totalmente possível. E por que não com recursos da prefeitura? Né? Então, acho que nossa prefeitura, a segunda maior cidade da Bahia, a cidade que eu tenho maior orgulho de ter nascido e estar aqui agora, todos vocês, a gente precisa ser do tamanho que a gente é. E a gente é grande, mas às vezes a gente se abraça a coisas pequenas, né? A 3 milhões que está sendo por fomento de projetos, que é pequeno, é pouco, né? Então eu acho que inclusive a gente deveria ter mais, por isso eu chamo, né, a necessidade da gente reformular o Procultura, a necessidade da gente discutir fundo de cultura, né, outras fontes de recursos para fomento. Então, tipo assim, eu acho que também tem que ser alinhada a necessidade da gente refletir sobre isso, a necessidade da prefeitura, da secretaria, trazer uma contrapartida à altura da cidade. Pegando esse gancho do que o Iatan falou, e aí a gente tem uma coisa a refletir sobre os editais, né? Porque, por exemplo, a gente ainda vai decidir sobre esse formato que a gente apresentou e as adequações possíveis ou não. E aí, justamente do que o Iatan falou, a operacionalização desse edital, né? Para isso acontecer, a gente vai precisar de contratar consultoria. A gente tem, lembrando que esse edital do ciclo 1, ele saiu em dezembro, no final do ano de 2024 e ainda está sendo executado ainda já em novembro. Então imagina o edital que vai sair ano que vem, que a gente ainda precisa justamente ter um planejamento de toda a operacionalização para sair o mais rápido possível no primeiro semestre, né? Se a gente não se atentar a isso, não fizer um bom planejamento, e a gente aqui do Conselho de Cultura da Sociedade Civil estamos dispostos a contribuir com esse planejamento, com essa organização aí que a Secretaria vinha a ter para poder realizar o mais rápido esse processo de operacionalização. Tem também o sistema, né, para poder encaminhar para que a gente tenha um padrão, né, já pronto de inscrição nos projetos para fazer, tem a contratação como já disse, da consultoria, e o edital sair o mais rápido possível para a gente não ter problemas de atrasos como teve nesse edital do ciclo 2, que ainda a gente está finalizando. Quem vai pegar agora, por exemplo, a suplência do terceiro suplente, agora se não é chamada de suplente, vai ter praticamente só 5 meses, né? 5 meses para executar o seu projeto. Ainda vai ter um tempo de pagar, que a gente não sabe se esse ano vai pagar ainda, que a gente espera que pague. Então, tendo essa reflexão, a gente precisa realmente
já que a gente decidiu isso e corroborando com a Flávia, com o seu voto de Minerva, que nem precisaria, porque na votação a gente errou a questão do regimento, né, que o presidente só vota se alguém pede o empate, mas a gente tinha ganhado. A cidade civil tinha ganhado. Mas enfim, a gente precisa realmente pensar a estratégia e a efetivação dessa operacionalização do próximo edital, ciclo 2, o mais rápido possível. O recurso cai agora dia 24, né, no município, né, de novembro, semana que vem, se não me engano, depois da semana que vem. A partir de 24 vai cair, então a gente, justamente, vão ter solicitações para a secretaria, com certeza a gente vai se movimentar para isso, mas é bom você dar já uma traduzida aí. Só você chamar a atenção que a partir de, inclusive, lá na reunião nós fizemos um movimento, pedindo que priorizasse as cidades que estavam representadas naquele fórum. Ele falou, Feira de Santana, né, anseia porque esse recurso caia logo, vai ficar dia 24, dia 25, dia 26, né? Então, assim, nós estamos esperando aí que esse recurso caia, porque quanto mais rápido cair, para a gente viabilizar esse direcionamento. Outro ponto de pauta é em relação ao cadastramento, né, que foi um assunto que nós discutimos aqui. Osman esteve inclusive com o pessoal da Softdata, não foi, Osman? Que já existia um formulário que estava aberto no passado, foi feito um cadastramento, e aí eu pedi que se desse uma atenção a isso, se verificasse lá o que tinha sido feito no passado, em termos de cadastro, até para a gente tomar como referência, né? Se já existe alguma plataforma disponível. E você quer falar um pouquinho da conversa que você teve com os técnicos da Softdata? Ele vai relatar como foi Tá, só para ele dizer, porque a conversa que ele teve com a Softdata, você quer contribuir alguma coisa antes? Então, ano passado foi feito aberto um formulário para preenchimento e nós verificamos que, eu só citei que o pessoal responsável por esse formulário liberasse para a gente da CECEL quantas pessoas, né, se inscreveram ali, e foram média de 10 perguntas, 10 informações, foi bem rasas, né? Muitas não souberam responder, inclusive, tinha um campo aberto lá que responde uma coisa que não fala nada com nada, mas enfim, isso ficou fechado e não foi utilizado. E aí eu me reuni com o pessoal da empresa, né, que desenvolve o sistema, e eu levei para eles esse questionamento, essa necessidade, essa vontade nossa geral de ter esse mapeamento, né? Eles falaram, censo é mapeamento? Como é que vai chamar isso? Então a gente achou que poderia ser mapeamento, né? Como foi dito aqui outras vezes. Aí tivemos uma referência, até a Thalita mandou para mim, vocês também colocaram no grupo, e a gente viu o censo, que eu vou chamar de censo, lá em Santo Estevão, né? Tem também uma referência que é no estado de Pernambuco, tá? Então lá tem um credenciamento, um mapeamento com muitas informações, bastante informações mesmo. Eu acho que atende, acho que contempla, já inclusive encerrou esse credenciamento lá no portal lá de Pernambuco. Aí o pessoal perguntou o seguinte, vamos lá, acho que isso é importante a gente discutir isso aí para ver de fato a importância do trabalho que vai ter em toda a produção desse material. Basílio está aqui, né, que pode contribuir também com essa discussão. A gente pensou o seguinte, isso, a gente não é mapeamento aqui que se chama? Faz um sistema, né, da prefeitura digital para inscrição, para submeter os projetos da PNAB. Não é dessa pauta, é um sistema padrão, numa plataforma, para a gente submeter os projetos do ciclo 2
da PENAB, entendeu? Para ficar padrão, para ficar como é no governo do Estado, que é um sistema, uma plataforma. Não foi sobre isso, não foi sobre mapeamento ainda não. Então é só uma questão de ordem para a gente não... Gosto de ter... Mudar de assunto naquele momento, e por isso eu falei de que eu estava escrito. Era o seguinte, da gente também, como abrir uma comissão para o Procura, a gente abriu uma comissão para inscrição dos editais, a gente montar uma comissão, entendendo junto com a CGN e com a CECEL. Na antiga gestão a gente começou a fazer isso com a Soft, eu ainda acompanhei esse pedaço, não sei se desse mapeamento que ele está dizendo, ou se foi do pré-LPG, a gente foi na Soft, conversou com o pessoal, falou o modelo que era essencial, que era legal, que poderia mudar, então a gente poderia botar nesse agora, entendendo que ainda não entrou esse PENAB 2, a gente ainda está formulando ele, já começar essa comissão para entender quais são o padrão do edital para a CGN não estar voltando lá depois. Então a gente montou uma comissão dessa, uma pessoa da sociedade civil, de 3 pessoas ali básica, para falar sobre essa inscrição, essa padronização de edital. Esse microfone está ruim aqui, pai. Então, só para facilitar o questão de encaminhamento, eu entendi a sua proposição e peço desculpa porque eu vi direcionamento para o assunto. O ótimo é inimigo do bom. Se nós abrirmos agora 2 frentes com a Soft, nós corremos o risco de andar um pouquinho parar, porque as demandas são muitas na empresa de tecnologia que cuida de várias frentes. Eu sugiro que nós tenhamos essa comissão para cuidar desse formulário da PENAB, que tem prazo, que tem urgência, né? E aí, dando start, o sistema funcionando. Enquanto isso, nós vamos pesquisando um pouco mais, pegando os exemplos que tem aí de cadastramento, e depois, nós, em ato contínuo, vamos propor essa questão do mapeamento, para não abrirmos 2 frentes e depois ficarmos na expectativa de termos os 2 prontos e não avançarmos, porque esse pode esperar um pouco, mas esse aqui pode ser crucial, pode impactar diretamente na operacionalização dos recursos e comprometer todo o projeto. Então, pode ser assim? Então, a gente está tendo que criar uma comissão para tratar dessa demanda do sistema para o ciclo 2 da PENAB. Enquanto isso, Osmar, a gente vai precisar um pouco mais sobre o mapeamento, para inclusive, apropriar mais desse conteúdo e voltar a discutir depois com a empresa. Uma observação, de Santos Estevam, a gente tem 450 pessoas, agentes culturais da cidade inscritos. Então, feira não tem como ter menos que isso aí na primeira leve de inscrição. Tem uma busca ativa, né, que foi o que aconteceu lá. Tinha me inscrito com relação ao mapeamento, mas agora eu me inscrevo com relação a esse cadastramento dos projetos para os editais, né? Então é uma outra coisa. Então é bom descrever mesmo o objeto que vai ser construído, do que se deseja. Então existe já uma plataforma do governo do estado e ela serve de modelo para fazer uma plataforma municipal, é isso? Pronto, então verticalizar isso daí, focar nisso daí, porque para não ficar, né, as propostas deveria dividir e ver o que realmente deseja. Então isso é muito bom, né? Uma vez que a gente pode inclusive acompanhar mais facilmente da transparência e etc, e da engajamento que se busca inclusive até no mapeamento e de todo o plano de cultura, né? Então, do Conselho de Cultura. Então, esse engajamento com uma ferramenta dessa, efetivamente para esses planejamentos é bem importante, né? E deve representar isso, essa demanda, né? Então, é isso aí, tá? Porque eu vi 3 falas aqui, foram 2. Então tem que focar realmente o que é que se deseja. É um cadastramento dos projetos do ciclo 2 da PENAB. Isso. Aí vamos desenvolver, você aí enquanto conselheiro já está convocado para fazer parte da comissão, que a própria fundação lá, né?
vamos brifar isso e depois abrir para uma discussão aí para essa comissão. Então, pronto. Então, já eu proponho um pulo do gato, que é, junto com as inscrições, o cadastramento dessa criação dessa plataforma, você vai ter que botar CPF, RG, vai ter que se cadastrar área artística, endereço, vai dizer sua raça, vai dizer se você é hétero, homo, cis, etc. Isso em si já é um mapeamento, entendeu? Então, e tem um pulo do gato, porque como todo mundo está se inscrevendo com a intenção de pleitear um projeto, né, e a grana faz com que haja essa profusão de maior número de inscritos, você já capta esses indicadores e essas informações culturais e você já inicia um mapeamento a partir dessa plataforma que está cadastrando os projetos para o PENAB 2. Aí você olha o risco aí. Isso aqui é um edital, já existe uma demanda. Existem categorias que outros fazedores de cultura não vão estar contemplados. Quando que você faz um mapeamento cerceando esses outros que não estão contemplados? No mapeamento. E se você o faz, você pode fazer talvez depois uma mineração desse mapeamento a partir de editais que estão sendo cadastrados, mas mapeamento não. Mapeamento ele tem a vontade de representar uma realidade local, enquanto que esse tem uma outra finalidade, da transparência, da cadastramento. Então, vamos por partes. Então, o mapeamento deve atender, deve ser sensível a todos eles. E volto a dizer, aproveitando já para pegar aquela fala que eu estava cadastrado, que volto a dizer, o Conselho de Cultura é único. Todos os representantes atuantes devem reverberar todas as falas aqui, principalmente dos seus segmentos que representam. Então, por isso, a importância de vocês, em um mapeamento, se fazerem presentes no cadastramento. Enquanto que a gente já tem um exemplo da outra vez que foi feito aqui brevemente Josmar falou rapidamente aqui. A gente teve já respostas que não fizeram ver que necessitavam, porque existe aquela coisa do que eu tenho que colocar ali para as pessoas me verem, né? Então, já falando o que eu sempre tenho falado na última vez, inclusive, a importância dos fazedores de cultura estarem presentes em um mapeamento, e só vai ser possível se os conselheiros e os outros da sociedade civil ajudarem, porque senão vai ficar incompleto. Obrigado. Pronto, então acho que ficou claro. Eu entendi a fala do Bertan. Com base nos dados desse formulário, dessa plataforma, que vai alimentar para a PENAB, por exemplo, a mesma pessoa que se fosse cadastrar, ele tem algum recurso, através lá do CPF dele, os dados ele pode migrar para outra plataforma que seja do mapeamento, ou seja, para não ter que fazer duas vezes. No mapeamento, olha, se eu sou um fazedor de cultura que vou concorrer ao edital de audiovisual, meus dados estão ali. Então, automaticamente, nesse banco de dados, eu consigo, de alguma forma, filtrar isso aí e jogar para o. Ou seja, digamos assim, você pode. Uma vez alimentado aqui, você já tem um recorte. Então, teoricamente, o mapeamento será maior do que isso aqui. Por quê? Porque quem está aqui está lá.
quer dizer que quem está lá, obrigatoriamente, tem que estar concorrendo a edital. Eu posso me cadastrar aqui, então eu faço parte desse banco de dados. Mas eu posso ser um artista que não estou contemplado ali. Eu sou parte desse mapeamento, mas não estou concorrendo a edital. Então eu posso estar fora. Entendi a sua observação. Ou seja, você está certo. Como dizia um professor antigo que eu tive lá na UFA, você está certo, você também está certo. Estamos todos certos, estamos todos no caminho certo. Então vamos direcionar prioritariamente com a demanda da PENAB, e em outro momento nós vamos trabalhar com esse mapeamento que também é importante. Momento. Esse censo já houve na Secretaria de Cultura, inclusive com Luiz Santana, Naron Vasconcelos. Nós fizemos isso há muitos anos aqui em Feira de Santana. Tá? Esse negócio deve estar lá, guardado, na Secretaria de Cultura, mas foi feito. Já foi feito. Ciência é uma coisa, mapeamento é outra, né? Cadastramento aqui é para a finalidade da PENAB, aqui é para atender aos requisitos dos editais. Então é uma outra etapa, correto? Pronto? Para concluir, chegamos ao horário. Eu quero fazer também uma última Esse não está funcionando. Boa tarde, pessoal. Meus companheiros fazedores de cultura. Eu queria que existisse um carimbo para dizer assim: não, você é fazedor credenciado, você é o certo, o legítimo, mas a palavra cultura significa aquilo que se aprende vivenciando, né? Acho que alguns de vocês surgem, nascem enquanto eu já vivia da música, da arte, da cultura, da arte e educação. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, viu, Cristiano? Para trazer uma temática importante. E com esse olhar que imagino ter durante tanta exposição em tantos lugares, e muitas pessoas que me conhecem, talvez aqui o Marcos, que me conhece de longos anos, e Renata, sabe que vivi essa minha caminhada toda em muitos lugares, em lugares que me fizeram de fato aprender isso com um certo afinco. Quando houver o voto de Minerva, eu tenho certeza que o Cristiano estará do nosso lado, porque é o lado de todos. É uma grande mediocridade a gente pensar que a gente tem que competir com uma coisa, como um sistema, como aquele que está do outro lado combatendo a gente. Esse é um olhar ainda infantilizado. Eu acho que quem tem a agregar tem que levar isso para uma comissão, tem que levar isso para o prefeito, tem que levar para a Secretaria de Cultura. Esse tipo de comportamento arredio que a gente tende a ter para combater aqueles que estão aqui nos servindo com o tempo. Não, a gente dá risada com cara de ironia, como vamos fazer o bullying com aquele cara otário que cai na pegadinha. Não, o meu voto, eu quis dar uma parada para dizer assim: muito poucas vezes vamos encontrar engrenagens, chaves, como o Luiz, que ficava até 9 da noite com a gente, como essa menina que está aqui anotando agora, se tirar esse mano que chega, esse outro, se ele tiver um secretário mais inexorável para estar com a gente, é melhor. Se a gente fizer Cristiano pensar que doravante ele tem que se blindar para chegar nessa reunião, é melhor. Isso é melhor para todo mundo. Isso eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. Primeiro eu sou político. Hoje eu tenho uma coisa comigo, que é ser rotariano, que antes e sobretudo é ser apolítico em todos os espaços. Eu vi solicitações de abraço minha causa, eu abraço a causa de todo mundo. Estou fazendo isso. Então eu quero dizer o seguinte: essa coisa hojeanizante que está acontecendo com a gente em cada reunião, que às vezes fica dando volta das mesmas coisas ao invés de juntar essas energias, a gente dispersa energias. Eu acho que a gente tem que voar alto, arriscar alto, sonhar alto, mas a gente não tem que ser uma ave de rapina daquelas que estão atrás da carcaça, das coisas que sobram. A gente tem que ter um voo digno, um mergulho digno dos falcões, das águias peregrinas. A gente não pode ser o abutre, o urubu, uma coisa feia lá em cima. Eu acho que quando a gente é pequeno, a gente pensa feito menino pequeno.
Pode ficar contra mim, mas eu vou estar sempre a favor do que é bom para todos, o que é verdadeiro, o que é consciente, o que é uniforme, o que é unânime. Isso não é partido político, é um jeito de pensar. Porque eu sei que de vez por outra vai vir aquela coisa, o cara não vota de Minerva. Que bom! O Iatan, isso é muito bom. Não foi burrice ele votar, tem que ficar contra as pessoas, nem eu ficaria contra as pessoas. Mas eu sim, depois coloco para mim, põe lá, hashtag Volta Luiz. Porra, como é que eu posso fazer esse hashtag Volta Luiz? Eu disse que eu voto na frente a mim. Então é interessante para todo mundo pensar assim. Eu deixo essa colocação aqui, não deve ir para a pauta ou não, mas é um jeito de pensar, como quem quer compartilhar com vocês também algo real. Para mim aqui, ó. Não, vou contribuir aqui novamente, porque a gente trabalha até também tarde. Outro dia a gente teve uma reunião que ficou até umas 11 horas da noite, não foi, Sabrina? Nem todo mundo pôde ficar até o final. É a vida que segue. Vamos lá. Só trazendo aqui informação, secretário, que no Estado tinha, né, o antigo sistema, o sistema de indicadores e informações culturais do Estado da Bahia. E ele servia justamente com esses dois propósitos, tanto para você escrever o projeto, quanto para você ter informações e indicadores. Todos os diários oficiais eram publicados também ali dentro desse sistema, todos os diários oficiais relacionados a projetos aprovados. Então, tipo, se for possível pensar na possibilidade de ter um sistema de indicadores, informações culturais, que aí é um sistema que vai servir para cadastrar o projeto e vai servir para ter essas informações. E claro, é um rol menor, né? E obviamente existem várias metodologias de mapeamento. Ravel aí é uma pessoa que sabe, parceiro da Futitec. Então, com esse rol pequeno, você pode já ter muitas informações e a partir disso abranger com o mesmo sistema que cabe os dois, tanto de um mapeamento quanto de um cadastramento, e expandir isso para ser algo maior. Então nós temos além deles e Ravel também que é. Ravel aí é trabalhador do mapeamento, aí sabe, de cartografia. Então vai ficar fácil. Vamos fazer essa composição para. Acho que é importante. Quanto mais informações você conseguir colher no sistema, né? São ferramentas de gestão, né? Tem lá as informações necessárias que vai contribuir bastante. Com certeza. Pronto, gente. Agradeço mais uma vez. Mais uma. Eu tenho uma banda de encaminhamento, só para lembrar. Só para lembrar que os conselheiros e conselheiras vão sair sem assinar. E eu vou ler aqui só para repassar os encaminhamentos. Quem puder prestar atenção e ajudar para dizer se está correto ou não, me ajuda. Então, no primeiro ponto de pauta, a gente tem um encaminhamento de Iatan. Primeiro, vou falar sobre o que a secretaria apresentou, né, que tem uma profissional agora, né, que está acompanhando, que está trabalhando junto com a secretaria, que vai fazer todas as comunicações aí da secretaria. Ela vai ficar disponibilizar o contato da secretaria, né, no grupo do conselho mesmo dá para disponibilizar para a gente. Aí o Iatan propôs o encaminhamento de publicar um relatório de gestão de 2025 e um planejamento de atividades da Secretaria para o ano de 2026. Ok? Tem esse encaminhamento, o presidente acolheu esse encaminhamento e a gente vai acompanhar aí nos processos. Teve também o encaminhamento de criar uma comissão para realizar melhorias do edital do Procultura, né? Então, tem uma comissão para rever o edital da Procultura. Esse foi a pauta 1. Na pauta 2, os encaminhamentos foram buscar a execução da operacionalização de forma eficiente para editar o ciclo 2 da VENAB,
Bruno falou sobre a criação de uma comissão para avaliar a montagem, né, a criação da plataforma. Certo. Então, quem é a plataforma para o plenário, certo? O cadastro, certo? Que não. E outro assunto é uma plataforma de inscrição digital que vai aproveitar as informações para acolher no cadastramento. Isso. Não só essa plataforma, como as anteriores, dos ciclos editais anteriores. E a plataforma do Estado ser uma referência. Tem mais encaminhamento faltando, que eu não peguei o resto da discussão. Eu acho que é isso, né? Então, formar a comissão para também a plataforma do cadastramento, né? Vamos priorizar aqui para não dispersar energia. Tá. Vamos lá? Caminhamento de agora é a conclusão da nossa reunião. Agradeço a todos, uma boa noite, forte abraço. Pessoal, quem puder, quem tiver ainda tempo, hoje às 19 horas vai estar sendo discutido no Amélia Amorim questões relacionadas aos espaços culturais do governo do Estado. E aí, quem puder estar lá, fazer suas contribuições, hoje às 19 horas. Amélia Amorim. Aqui também, faça aqui, mestre. E hoje, aqui, quem puder, também vai ter o Noites Autorais, com Leno Peixoto e mais um bocado de gente.